Que a paz de Cristo esteja com todos. Essa mensagem, para mim, foi um pouco complicada para mim produzir, colocá-la no papel devido ao teor do conteúdo que o Senhor me deu. No final da mensagem eu vou explicar por que foi difícil para mim e vou testemunhar como o Senhor teve que trabalhar comigo. Ela começou no dia 19, mas eu tive que interromper e só ontem, dia 22, que o Senhor conseguiu completá-la. E a mensagem começa assim: Eu sei que tu não gosta de falar sobre isso, e tens razão para evitar, pois só traz preocupação e o inimigo pode e vai usar isso para causar medo em vós. Mas não posso deixar de responder às dúvidas tanto de você quanto da minha igreja. Os seres humanos têm o poder de usar seus dons como quiserem. E Satanás, sabendo disso, seduziu alguns para jogarem seus talentos fora, utilizá-los para o mal. Não é de hoje que tenho alertado que cientistas e uma elite que se sobressai na sociedade está dando ouvidos a demônios sedutores. É por causa disso que haverá um extermínio em massa, porque creem que diminuindo a população mundial poderão viver em total felicidade. Satanás enganou a todos. Lembra quando deixaram vazar o sucesso obtido na clonação da ovelhinha Dolly? Então eu respondi: eu lembro, Senhor. A partir dali, não pararam mais. Existe muita coisa acontecendo fora dos olhos da sociedade. Tolos, não sabem que cavaram seus próprios túmulos? Seres humanos foram clonados, e estas experiências seguem até hoje. Chegaram a um nível de conhecimento tal que dominam completamente esta técnica. Mas há um detalhe. Depois de Adão, todo e qualquer ser humano é formado pelo ser humano. Adão foi o único formado por Deus Pai. Porém, o Espírito continua e sempre será fornecido pelo Pai. Cada um de vós retornará para o lugar de onde saiu. Lembra na transfiguração do monte, onde Pedro, Tiago e João me viram com Moisés e Elias? Então eu respondi: sei sim, Senhor. Releia e verás um detalhe. E o texto está lá em Mateus capítulo 17. O Senhor continua: Pedro, Tiago e João me conheciam, mas não conheciam Moisés e Elias, porque foram antes deles. Como você acha que eles identificaram que eram Moisés e Elias que estavam comigo? Então respondi: eu ouvi algo sobre isso, mas eu não quero opinar, eu prefiro que o Senhor explique. Então o Senhor continua: na dimensão espiritual, redimido conhece redimido. Por isso deixei bem claro que o casamento acontece somente aí na terra. No céu, ninguém se dá em casamento. São iguais aos anjos, ou seja, uma grande família. Quando chegarem aqui, você não reconhecerá sua esposa como sendo sua esposa. Você não reconhecerá seu marido como sendo seu marido. Se lembrarão disso e se reconhecerão, aliás, nem se lembrarão disso, se reconhecerão como irmãos, que se conhecem desde pequeno. Amais uns aos outros, mas todos sois irmãos. Encontrareis os seus aqui, mas o sentimento será de uma enorme família. Por isso declaro que haverá uma volta para casa,
Infelizmente, a maioria não vai querer voltar para cá. Seu destino é o lugar preparado para Satanás e seus anjos. Estes corpos humanoides não possuem espírito, e são vários. Existem algumas revelações que meu pai permite que caia na mídia. Então, os demônios se esforçam para fazer com que caia em descrença. A CERN, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, abriu a dimensão espiritual e levas de demônios entraram aí na Terra. Não pude evitar mais, pois tenho que respeitar um princípio. Este mundo pertence ao maligno, e quando seus servos requerem algo desta magnitude, tenho que conceder. Por isso, meu espírito se esforça para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Já deixei escrito: não amem o mundo, nem o que nele há. Aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai. Demônios estão possuindo estes corpos, e os seres humanos responsáveis por estas aberrações acham que descobriram a fórmula para criar novas vidas. Novamente digo, foram amplamente enganados. Vamos para as Escrituras, para que entendas que tudo já foi predito. Leia todo o capítulo 12 de Apocalipse. Então eu respondi: eu já li e sei o que está escrito, Senhor. O que você entendeu? Eu respondi: Satanás e seus anjos são jogados na terra. Então o Senhor pergunta: qual terra? Respondi: a nossa. Então o Senhor continua: sim. Agora veja mais adiante no capítulo 13. Veja como o anticristo e o falso profeta são ovacionados e reconhecidos pelo fato de terem recebido o poder do dragão. Então eu respondi: é certo. Então o Senhor continua: mas não está escrito que o mundo vai adorar o dragão por ter dado poder à besta? Respondi: está escrito, Senhor. Quem é o dragão? Respondi: é Satanás. Como você acha que o mundo vai reconhecê-lo se ele é espírito? Respondi: eu não tenho nada para falar. O Senhor diz: sim, é correto, eu digo. Já está pronto um corpo humanoide para ele. Está no final do capítulo 12. Então, interrompendo um pouquinho, a linguagem atualizada e a corrigida, ela subtrai um versículo 18 em Apocalipse. Quando o Senhor falou assim, eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada e eu verifiquei que na versão internacional, na versão linguagem de hoje e na versão em hebraico, que é traduzido que ela é em hebraico, existe um versículo 18 e eles dizem a mesma coisa. Eu vou ler para vocês o que está na linguagem internacional. Está escrito assim, ó: então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Na linguagem de hoje está escrito: e o dragão ficou de pé na praia. E na linguagem hebraica está dizendo: e o dragão tomou forma em uma praia. Então, continuando. Quando os espíritos enganadores forem enviados para ajuntar os exércitos para lutar contra mim, viu de onde eles saem? Respondi: sim, sai de dentro da boca da besta, do falso profeta e do dragão. Isto em Apocalipse 16, do 13 ao 14. Jesus continua: perfeito. Espírito não pode sair de dentro de espírito. Por isso, dentro do corpo do dragão, além dele, haverá um desses espíritos enganadores. Está muito forte, filho? Então respondi: está, Senhor.
mas eu tenho que aguentar. Pode continuar. A implantação do novo governo não será possível sem a ajuda destes clones. Por isso, eles foram e estão sendo produzidos em escala. Eu já havia lhe falado isso, lembra? Alguns demônios serão vistos disfarçados de seres alienígenas e experiências de laboratório. Por que você acha que na batalha final a besta reúne exércitos para lutar contra mim? Leia atentamente o livro de Apocalipse e verá que ele não se levanta contra outra nação, mas sim contra o meu reino. Por que você acha que isto acontecerá? Eu respondo: é porque o espírito que está dentro da besta e do falso profeta conhece minha realeza e sabem que todo poder me pertence. Outra coisa muito importante: não foi permitido por meu pai saberem antecipadamente quem é o maldito, o filho da perdição, nem o falso profeta. O que há até agora é apenas especulação, mas posso adiantar que para a minha igreja não será espanto quando ele se manifestar. Os clones estão designados para procurar resistentes ao novo governo. Por isso, não vai adiantar viver se escondendo. Aqueles que se destinam ao cárcere irão para o cárcere. Aqueles que se destinam à espada morrerão pela espada. Mas em qualquer situação, vós sereis honrados. O corpo do falso profeta já recebeu seu espírito correspondente. Ele não é um clone. O do anticristo só após ressurgir da quase morte. Ambos terão possessão demoníaca. Ora estarão conscientes, ora manifestados. No continente europeu é onde haverá o maior número de clones, tudo estrategicamente planejado. Não é justo que quem os produziu não receba a paga por isto. E não é maravilha, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece-vos impossível essas coisas? E a ti, filho, como te sentes com isso? Senhor, respondi, eu me sinto incomodado, muito incomodado. Mas diga, como saberemos quem são esses humanoides? Então, neste momento, eu interrompi, não consegui mais escrever, pedi perdão para o Senhor e fiquei uns 2 dias um pouco inquieto, olhava para o meu caderno de anotação e não tinha coragem de abrir e continuar. Até que no dia 22, ontem, eu fui trabalhar e num intervalo de 1 hora que eu tinha parado, eu me recolhi num canto lá da empresa e só eu e Deus, mais ninguém. Eu fiz uma oração sincera e eu pedi para o Senhor continuar, por causa que Ele já vinha me confortado nesses dias que eu interrompi a mensagem. No final do vídeo eu mostro para vocês o que foi que o Senhor me falou e como Ele me colocou em condições de continuar a mensagem. Então a mensagem continua assim: aos olhos humanos é bem difícil, mas tem uma característica que mostrará a todo cristão genuíno. Eles se dobram ao meu nome, como qualquer demônio manifestado em uma pessoa. Sendo assim, se eles se dobram ao meu nome, também repudiam-me. Mas não se preocupem, sua nação está livre deles por um bom tempo da tribulação. A ligação com o mundo espiritual e o terreno sempre houve, porém com controle. Sem o consentimento do Pai, nada podia acontecer. Mas, agora, por causa do que os homens fizeram, esta ligação foi aberta. E digo mais: o céu estará tão carregado de demônios que muitos passarão por sérios períodos de loucura e depressão. Os milagres descritos como operados pelo falso profeta nada mais são do que mentiras de Satanás. Deixe-me mostrar algo muito importante.
Leia atentamente o trecho da Escritura onde fui tentado no deserto. Então eu li. Está lá em Mateus capítulo 4. Você pode ler também a tentação do Senhor Jesus. Então, para não estender muito o vídeo, eu continuo na mensagem aqui. Então o Senhor diz: viu? Como poderosamente Satanás me transportou para 2 lugares diferentes? Então eu respondi: vi, uma vez ao pináculo do templo e outra a um monte muito alto. Então o Senhor continua: pois bem, quando triunfei na ressurreição, uma das obras que fiz foi tirar todo o poder que ele havia roubado com o engano a Adão. Assim sendo, ele não tem mais poder nenhum sobre os meus. Quer exemplo disso? Respondi: quero. Leia sobre o eunuco evangelizado por Filipe. Então eu li, está lá em Atos capítulo 8. Então o Senhor diz assim: depois de batizado o eunuco na água, o que aconteceu com Filipe? Respondi: ele foi arrebatado. Isso está lá no versículo 38 a 40. E o Senhor diz: exato, pelo meu poder ele foi transportado de um lado para o outro. Satanás não tem mais este poder. Então, daí um dos motivos para surgir o anticristo e o falso profeta, a operação da mentira. Satanás precisa dos seres humanos para fazer as coisas que agora não pode mais fazer, pois todo o poder foi dado a mim. O anticristo e o falso profeta possuem habilidades, talentos, que o inimigo vai desenvolver para o mal. Por isso que eles são seres humanos normais, que serão possuídos por demônios específicos. Consegue entender? Então eu respondi: Senhor, é muita coisa para o meu raciocínio. E tenho certeza que outros podem não compreenderem também. Então o Senhor continua: veja, por que você acha que um homem consegue entrar em um prédio muito bem vigiado, com alta tecnologia e segurança, e roubar algo muito valioso e sair sem ser notado? Respondi: é influenciado por Satanás? Sim, ele já possui este talento, esta habilidade. Satanás apenas instigou e a desenvolver para o mal. Todos vocês são assim. Se não vigiarem, o inimigo vai levá-los a ofertar suas habilidades para as coisas erradas. Assim procederá com o anticristo e o falso profeta. Ambos já possuem habilidades muito específicas e especiais. É através delas que Satanás colocará seus planos em ação. Não lembra o que está escrito? O homem do pecado vai operar segundo a eficácia de Satanás. E o texto que ele citou está em 2 Tessalonicenses 2:9. Então perguntei: e os discos voadores existem? Jesus respondeu: não. Enquanto Satanás estiver na esfera celestial, continuará aparecendo essas ilusões de ótica, promovidas por demônios. Depois que ele for expulso e seus demônios não conseguirão mais produzir essas mentiras. Então eu respondi: Senhor, perguntei aliás, Senhor, existem muitos registros em vários lugares e até vídeos sobre essas aparições. Então o Senhor responde: analise de uma forma mais racional e pergunte-se: por que não são detectados em radares, em satélites ou por telescópios? Por que a maior parte das aparições é somente à noite? Por que nunca foi possível interceptá-los? Não creais a todo sinal do céu. E o texto que o Senhor está citando aqui está em Jeremias capítulo 10, versículo 2. E está escrito assim: ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecerem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. O Senhor continua: quando
quando Satanás e seus anjos forem jogados na terra, existirá outra forma de colocarem esta mentira em ação. Será através do projeto Blue Beam. Então eu perguntei: e os alienígenas? O Senhor respondeu: existem nas condições que já falei. Nunca foi permitido pelo Pai outro lugar com vida inteligente, nem existirá. Fique este assunto esclarecido e encerrado de vez. Aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Ainda não foi permitido por meu Pai o conhecimento da Babilônia, mas leia sobre o que acontece com ela após a destruição. Então eu li, e está lá em Apocalipse capítulo 2. E o Senhor continua: viu? Entre outras coisas, ela se torna esconderijo de demônios. Não os espíritos, pois espírito é invisível, mas corpos humanoides possessos. Em suma, vos dei poder de pisar toda a força do inimigo, e nada de mal vos acontecerá. Se sois meus, o inimigo não lhe toca. Após o arrebatamento, continuará a minha promessa operando, até que o poder do povo santo seja retirado. Então a besta terá a vitória sobre vós, mas por pouco tempo. Na verdade, tudo já foi predito e profetizado. Por 3 anos e meio fará o que bem entender com os remanescentes. Para os remanescentes será a oportunidade de mostrar sua fidelidade a mim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Não imporei carga sobre vós. É pelo amor e devoção a mim que muitos se oferecerão à morte. Não será algo agoniante. Darei coragem e paz nesta hora. Assim como dei aos 21 egípcios diante de seus algozes. Não permitirei que blasfemem nem neguem o meu nome. Serão anestesiados, eu prometo, mesmo que agora muitos tenham medo. Na hora vital, estarão impregnados com uma coragem sobrenatural. Estarei com os braços abertos. Em fração de segundos estarão no meu seio, sendo confortados e eternamente viverão comigo. Serão ensinados e preparados para o milênio, onde reinarão comigo. Participarão do julgamento dos anjos e darão o veredito para aqueles que atormentaram toda a terra por séculos. Participarão das bodas e estarão no banquete preparado para a festa de casamento. Se juntarão aos seus irmãos que virão no arrebatamento e serão felizes eternamente. E este foi o fim da mensagem. E eu quero testemunhar aqui como me aconteceu isso. Eu recebi 2 materiais referentes a esse assunto. E eu não gosto de falar, de mexer com esse tipo de assunto. Porém, como chegou esse material até mim, eu fui dar uma olhada. Então eu olhei só o comecinho de um dos materiais e já interrompi. E quando eu fui orar ao Senhor, eu senti que o Senhor queria me dar uma mensagem. Quando eu comecei a colocar no papel, eu parei um pouco. E cheguei em pensamento falar para o Senhor que eu não queria tocar nesse assunto. Porém, eu vi que o Senhor tem urgência nesse assunto. E o que acontece? Por que eu não gosto de falar desse assunto? Embora agora já esteja melhor, você vai entender. Quando eu era pequeno, eu nem estava no colégio ainda, eu tinha esse sonho seguido. Era sempre assim. Inclusive, eu estava comentando com a minha esposa. Eu sonhava que na casa dos meus pais, é a mesma casa até hoje. Ela possui 2 andares,
né? Apesar de ter algumas peças a mais agora. E na parte de cima, onde ficava o quarto meu e do meu irmão. E o sonho era sempre assim. Como o quarto fica no canto da casa, então ele tem duas janelas. Ele tem a janela voltada para os fundos e a janela virada para o lado direito. O sonho sempre começava assim. Escurecia tudo imediatamente e começava uma ventania. Eu me levantava da cama e quando eu ia olhar para a janela em direção aos fundos, eu olhava lá em cima no céu e tinha um objeto lá, me olhando, bem distante. Um objeto que eu não conseguia identificar. Então eu baixava meus olhos, ficava só com os olhos pela fresta da janela, assim, olhando. Então eu me deslocava para a janela do lado direito, que é uma pertinho da outra. E aquele objeto se movia e ia parar na direção daquela janela. E começava uma ventania muito forte e eu via que lá embaixo, no andar de baixo, as portas e as janelas estavam abertas. E não tinha ninguém em casa. E eu sentia medo por causa que eu imaginava que pudesse entrar alguém por pela porta ou pela janela. E eu não tinha coragem de descer lá e fechar. E eu estava sempre sozinho. Muitas vezes eu tive esse sonho, o mesmo sonho, sempre. Inclusive, eu até, como eu era pequenininho, eu chegava ao ponto de fazer xixi na cama. Mas eu não contava para minha mãe, não contava para ninguém. Quando eu entrei na pré-adolescência, eu voltei a ter esse sonho, só que o cenário mudou um pouquinho. Perto da casa dos meus pais, fica as escolas onde eu fiz o primário e depois o ensino médio. E era bem pertinho da casa dos meus pais, questão de 200 metros e muito. Na minha pré-adolescência, eu voltei a ter esse sonho, só que o cenário mudava um pouquinho. O que acontecia? A mesma situação, escurecia tudo imediatamente, começava uma tempestade e saía todos da escola correndo. E eu saía também correndo em direção à casa dos meus pais, que fica pertinho, se dá 200 metros é muito. Só que de repente todo mundo desaparecia. E aquele temporal vinha cada vez mais forte, um vento cada vez mais forte, aquele temporal que ergue telha e levanta poeira. E quando eu entrava na rua da casa dos meus pais, a segunda casa, quando entra na rua, é a casa da minha tia. Ela mora até lá hoje, meus tios moram até lá. E questão de 30 metros já é a casa dos meus pais. Eu conseguia no máximo ir até a casa dos meus tios. Meus tios estavam na frente e diziam, entra aqui. E eu entrava. E eu ficava desesperado porque eu queria ir até a casa dos meus pais. Porém, meus tios não deixavam. E aí, imediatamente, eu olhava para o céu e o que eu via? Esse objeto de novo. Nas poucas vezes que no sonho eu consegui ir até a casa do meu pai, se repetia aquela mesma cena de quando eu era pequenininho lá. Chegava, a casa vazia, ia para o meu quarto e a mesma cena de novo. Depois eu não tive mais esses sonhos. Vê, eu estou com 41 anos. E questão de uns 2 meses atrás, se não faz muito isso, talvez menos até, eu não voltei a ter os sonhos, mas eu comecei a ter a lembrança desses sonhos. Então eu contei para minha esposa, para meus filhos, meu menino gosta muito de ouvir, e eu falei para ela que essas lembranças me voltaram novamente. Então aqui você entende por que eu não gosto muito de falar dessas coisas. E o Senhor, no começo da mensagem, ele disse que Satanás usa isso para causar medo. O que aconteceu? Como que o Senhor trabalhou comigo para mim continuar essa mensagem? Ele me trouxe à memória logo no começo da minha conversão. Para não estender muito o vídeo, eu vou resumir. O que aconteceu? Eu comecei a andar com os irmãos da Igreja Batista, os irmãos pentecostais da Igreja Batista. O meu pai na fé é da Igreja Batista. Então, nós subíamos o morro para orar. Eu até nem sabia muito daquilo. Nós subíamos lá um morro e aqueles irmãos começavam a orar, daqui a pouquinho desciam a presença de Deus, e aqueles irmãos orando em língua e eu não entendia nada. Porém, eu me sentia muito bem. Com o passar do tempo, o grupo se desfez, mas eu continuava indo sozinho. Então eu caminhava 20 quilômetros a pé, pelo meio do mato, até chegar ao morro, onde nós orávamos lá. E eu subia sozinho. Aí certa manhã eu me levantei e eu queria ir lá. Veja, eu não era batizado no Espírito Santo, não tinha me batizado nas águas ainda, mas eu gostava. Então eu fui sozinho.
Subi lá em cima para orar, fiquei lá um bom tempo. Quando eu desci, na base do morro, tinha um irmão. Eu fui descobrir depois lá que era um irmão em Cristo. Na verdade, tinha um cidadão lá, um senhor, com um facão na mão. E eu até fiquei com medo, pronto. Subi lá para cima, agora Satanás está revoltado comigo. Mas no momento que eu desci, ele já me comprou a paz do Senhor, irmão. Tava orando? Eu disse, olha, tava orando. E aí o que acontece? Como é uma mata nativa até chegar ao morro lá, encontra muito trabalho de feitiçaria, assim. Então ele veio conversando comigo, eu conversando com ele, dizendo que eu tava orando, que eu estava me sentindo muito bem. E quando nós, na trilha que nós estávamos descendo, nós encontramos no lado esquerdo assim um trabalho grande de feitiçaria. Quando ele falou assim, irmão, vamos pegar, vamos orar, vamos desmanchar tudo isso aí, que isso aí é feito para destruir a vida das pessoas. Só que nós tínhamos que passar por uma cerca de arame farpado. E aonde que nós fomos passar, as pessoas que fizeram aquele trabalho arrebentaram o arame farpado, né? Então dava para passar tranquilo, né? Ele passou e já começou a orar. Quando eu fui passar, eu tropecei no arame sem explicação nenhuma. Não tinha como tropeçar porque haviam sido cortado o arame. Tinha um arame praticamente enterrado no meio do mato, assim, mas bem enterrado mesmo. E eu tropecei naquele arame e caí com a perna em cima daquele arame, que cortou a minha perna. Eu tenho uma cicatriz até hoje. Aliás, eu nem quis mostrar pra ele, né? Eu vi que estava sangrando, botei a mão por baixo da calça, eu vi que estava sangrando. Imediatamente ele olhou para mim e disse assim: tá amarrado, Satanás, larga ele. Veja bem, se fosse um tombo comum, ele iria dizer: ó, cuidado aí, vai se machucar. Mas ele imediatamente falou isso. Então eu percebi que eu tomei aquele tombo porque eu estava com medo. E eu tinha medo. Antes de me converter, eu tinha medo. Eu enxergava o trabalho de feitiçaria e eu desviava. Por exemplo, se estivesse numa esquina e eu passava pela rua de baixo, eu tinha medo. E Satanás percebe o medo nas pessoas. Ele orou ali. Quando nós saímos dali, nós encontramos outro trabalho muito maior. E tu vê o que é o servo de Deus. E ele simplesmente falou assim: irmão, agora é tu que vai ir ali. E eu ainda meio com medo, ele disse, pode ir por causa que o Senhor é contigo. Então eu entrei, inclusive tinha restos de caixão, assim, muitas velas, animais mortos, assim. E eu sempre carregava um vidrinho de óleo. Eu peguei aquele vidrinho de óleo, derramei em cima de tudo aquilo ali. E em nome de Jesus eu determinei que aquele trabalho que foi feito para o mal não ia mais prosperar. Irmãos, eu saí dali definitivamente transformado. Nunca mais eu tive medo daquilo ali. Quando depois que eu me batizei, que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu entrei na obra, eu fiquei durante um bom tempo fazendo parte do grupo de libertação. Já peguei situações em que um demônio retorceu toda uma pessoa, que nem um malabarista tem condição de fazer umas dobras no corpo. Já orei por pessoas que manifestaram ameaçando a mim, pessoas que inclusive rangendo os dentes, mas nunca mais eu tive medo. E foi essa lembrança que o Senhor me trouxe para que eu pudesse continuar. Então, quando eu comecei a meditar, eu vi que o Satanás ele procura colocar medo na gente. Então, nós não temos que ter medo, né? Se você, por exemplo, tem que orar, tem que interceder por alguém e você sabe que essa pessoa tá sofrendo por alguma situação que tenha feito o trabalho de feitiçaria, a palavra de Deus diz: contra Jacó não vale encantamento e nem o mal vai pegar em você. Então você tem o poder, a autoridade de expulsar aquele mal, orar, interceder. E se você estiver passando por um lugar que você vê esse trabalho de feitiçaria, não existe trabalho de feitiçaria para o bem. Repito, não existe trabalho de feitiçaria para o bem. Nunca existiu, jamais vai existir. É sempre para o mal. Ore e faça isso. Eu fiz parte de um grupo que evangelizava dentro do presídio. E quando nós íamos para o presídio evangelizar, nós encontrávamos muito desses trabalhos perto do presídio.
E tanto o pastor que nos liderava e os outros irmãos, nós sempre pegava e já ia desmanchando todos aqueles trabalhos, já ia orando, não precisa chutar, dar um chute, esparramar, mas já vai orar em nome de Jesus, o que foi feito aqui não vai prosperar. E assim acontece, foi por isso que o Senhor Jesus teve que trabalhar comigo para mim continuar. Em relação à mensagem que o Senhor me deu, se você que está ouvindo tem interesse em pegar alguma informação, desenvolver mais, eu lhe recomendo não dar muita atenção para isso, porque o Senhor alertou, Satanás vai usar para causar medo, né? O que o Senhor colocou ali na mensagem, o Senhor me deu, me deixou surpreso, muito surpreso mesmo, mas também me tirou algumas dúvidas que eu tinha, ok? Então que essa mensagem venha responder o questionamento de muitas pessoas, tá? E que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.